Oi, pessoal. Estamos em mais um momento aqui da plataforma dessa Ciência Aberta, do projeto, do programa de pós-graduação da PUC São Paulo, de Literatura e Crítica Literária. E esse projeto tem como norteador devolver para a sociedade o impacto social para a sociedade do que a gente acaba estudando na pesquisa. E eu, Paula e a Luísa, fomos a um momento de professores que não tem algo de mais impacto social do que nós conversarmos com quem está ali, né? Na ponta que a gente fala. Eu sou professora, a gente não gosta desse termo chão da escola, mas que está ali no ambiente escolar. Conversamos com professores orientadores de sala de leitura da Prefeitura de São Paulo num recorte na DREPENHA, né? As secretarias de educação têm as diretorias para melhor ali ajudar as escolas, nós temos a diretoria de ensino. E nós conversamos com eles o que nós, quanto grupo, não somos só eu e a Luísa Seton, Paula Pagu, tem outras pessoas, nós nos propusemos a estudar a performance. Se vocês forem pegar performance, existem várias formas de se pensar. No nosso caso, nosso olhar para performance é a performance literária para os alunos de graduação e para os professores pensarem nessa troca literária com os seus estudantes, esse encantamento literário, que pode vir de uma mediação ali com o livro, trabalhando com o livro, né? Sendo esse mediador mesmo, a contação de histórias, que toda essa performance, que já aí traz outras correntes, outras artes para a expressão corporal, para a expressão até visual, né? De colocar cenários, de colocar adereços, mudar de vozes, ser um pouco coautor, né? Porque diferente da mediação, a contação nós acabamos mudando uma coisa ou outra, trazemos rodas de conversa, trazemos cantigas de roda, e tem a leitura dramática, a leitura teatralizada, que é essa leitura que ainda vem mais muito do ator, que também pode ser trabalhada. Aliás, essas três, né, Luísa? Como nós ouvimos os professores, elas se misturam. Nós dividimos aqui por fins didáticos, mas elas estão misturadas na sala de aula. Às vezes um livro que é um livro de teatro, ele muitas vezes ele vira uma mediação, porque o professor vai lá e acaba lendo, e o contrário também, não foi isso, Luísa, que ouvimos dos professores? Oi, oi pessoal. Então, estamos aqui para contar um pouquinho também de como foi essa troca com os professores. E, eu acho que a primeira coisa que é legal da gente falar é que foi uma troca mesmo, foi um grande bate-papo, né, Paula? A gente trouxe, né, essa sistematização também para separar um pouco, né, e diferenciar algumas questões da mediação, da contação e da leitura dramática. E logo que a gente começou a falar, os professores também começaram a falar e trazer as suas experiências, e isso foi muito legal, né? Porque realmente virou uma troca. E aí eu acho que a primeira coisa que eu acho que chamou minha atenção, assim, que é legal a gente falar, é que foi muito forte como todos os professores traziam o contexto da sala de aula deles, né, de cada uma, para pensar que ferramenta eles iam usar ali no momento que eles estavam propondo a leitura. Então, de acordo com a sala, de acordo com cada turma, com cada idade, com cada intenção, eles acabavam escolhendo se ia ser uma mediação, se ia ser uma coisa um pouco mais com cara de contação, com performance, ou se ia ser uma coisa já mais de leitura teatralizada, de pensar personagens e alguma coisa nesse sentido. Eu E gostei também, pode falar, Lu, pode falar. não, eu ia passar a bola para você mesmo. Então tá bom. Eu gostei também de duas coisas que eu também pensei no que você estava falando. Eu sou professora também, aliás, são os meus companheiros de sala de leitura. É, como uma sala é diferente da outra, como você falou, e quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conhece o texto, mais interessante fica. Para as três vertentes, contar, mediar ou teatralizar, fazer mais dramática, porque o texto é o principal.
quando eu dou formação para professores, eu sinto que muitas vezes eles falam: nossa, eu tenho vergonha, como fazer como se fosse uma coisa grandiosa. Não, primeiro o texto é o principal, se o adereço, se outra coisa está sendo principal, está errado. Nessas três vertentes, o texto é o principal. E quanto mais você conhece o clímax, na hora de ir mais rápido, devagar, conversar com o seu estudante. Então, assim, o conhecimento, tiveram professores que falaram, nossa, quinta sala, porque muitas vezes a gente dá aula para a escola inteira, né? Uma aula por semana, o programa da sala de leitura. E aí, na quinta vez que eu contei, que eu medi, ficou muito melhor, porque tem esse contrato, né, que não tá subentendido entre o leitor, né, e o livro, e quanto mais você vai mergulhando mais nesse livro e conhecendo e fazendo melhor. E ouvir o estudante. Muitas vezes o estudante que vai trazer para você, por que que a gente não faz um teatro? Por que a gente não faz um teatro de sombras? Por que que não cada um lê uma parte? Quanto mais você troca, porque muitas vezes ninguém ama igual, como eu brinco, ninguém vive igual, e ninguém trabalha com livro igual. Muitas vezes a Luísa, com todo o seu repertório de vida, vai achar uma forma, e um aluno, que muito menos engessado do que nós, tido adultos, tem uma outra visão. E aí ele vai enriquecer muito mais. Por que a gente não... Professor, por que você não faz isso? Por que que dali nós criamos uma ilustração maior para trabalhar esse livro? Gente, tem livro, vou falar por experiência, que o professor, ele trabalha o ano inteiro um livro. Ele faz um projeto, dali um projeto vira algo interdisciplinar e vira um trabalho para ser com a família, com a sociedade. É assim que se vai, né? Vira um teatro fora da escola. É isso aí, né, Lu? Eu acho que a gente, né, Paulinha, já é um exemplo das diferenças que podem ter, porque, por exemplo, a Paula gosta muito mais, ou faz muito mais, e com muito bem ali a contação de história, e já eu não curto tanto esse caminho, não me sinto bem, né? Não curto assim para eu fazer, e prefiro fazer mais a mediação e ler o livro assim, ele inteiro mesmo, puxar algumas conversas depois. Então, realmente, e uma coisa que ficou muito clara também na nossa conversa foi dessa necessidade de cada um se pensar, né, e escolher também qual aquele lugar que se sente mais confortável, e que vai ficar mais, enfim, que vai conseguir chegar melhor nessa tarefa aí também que todo mundo falou, né, Paulinha, que é a do encantamento, que me chamou muita atenção também, né, de como todos os professores ali estavam muito dispostos e muito afim mesmo de levar a literatura nesse lugar do encantamento e não nesse lugar didático, enfim, com outros fins ali. É muito no lugar de encantamento. Você também sentiu isso? E o mais legal que você falou, somente para reforçar, é que esse encantamento ele vem de você se encontrar. Teve uma professora, aliás, eu vou ficar muito feliz se aqui elas passarem nessa ciência aberta, nessa plataforma. Nosso agradecimento a elas, a eles, a todo mundo que esteve lá com a gente conversando. Uma professora até brincou que ela falou: eu fiz As pessoas brincam muito nas minhas formações da risada da bruxa, que eu adoro fazer bruxas, né? E ela falou: eu fui tentar fazer, e um aluno falou: mas isso é a bruxa? E aí virou uma brincadeira. E ela foi: depois eu percebi que eu não precisava fazer a risada da bruxa, porque para mim ia ficar meio caricato, não é a minha. Encontrar a sua, e a sua é muito especial. Muitas vezes a gente acha, até por muito tempo trabalhando, ai, professor é muito valorizado na nossa sociedade, infelizmente, aí o que eu faço é muito menor, o que eu faço é muito sem graça, e não é. O que você faz é o que está atingindo o seu aluno, o que está criando, formando o leitor, que é no fim o que a gente quer, que dessa leitura venham outras, e que dessa leitura ele se encante, quando a gente fala muito em encantamento, e vá para outros repertórios, outros movimentos, mudem. O que eu acho interessante é se aventurar em outros gêneros, né? O professor não ficar só no que gosta, porque muitas vezes o que vai encantar o aluno é um gênero que não é necessariamente que você goste, mas assim, encontrar o seu caminho, experimentar, né?
curtir, trocar. Às vezes não é a sua fazer algo mais teatralizado, mas você pode ajudar os seus alunos a apresentar uma peça, por exemplo. Você pode empoderar para que eles usem outras formas, né? E aí teve um professor que até trouxe o cordel, que nas primeiras aulas ele estava lá, ele foi falar, eu quero cordel, e para os alunos não atingiu. Na outra aula ele já entrou ali declamando ali o cordel. E os alunos acharam ótimo, adoraram, porque o adolescente gosta muito dessa coisa rimada por conta do hip hop, do slam. Então, assim, encontrar o seu caminho, que não é o único. Às vezes dá certo com uma sala, no outro ano é diferente, mas aí se aventurando e se permitindo no livro. E como eles falaram muito, que eu falo muito nas minhas formações de contação, como começar com a sua história preferida, aquilo que te acolhe, aquilo que enche seu peito, que aí você vai falar com mais propriedade, você não vai ficar nervoso. Ai, porque na contação, por exemplo, o maior medo é, será que eu vou decorar a história? Se você conhecer, não é decorar, é interiorizar a história. Se você mudar uma palavra ou outra, quem vai saber é você. Os outros só vão saber se você falar. Então, interiorizar essa história é muito legal quando a gente conhece, né, Lu? É. E também só para complementar, e acho que já ir finalizando também, na mediação de leitura também é importante, né, esse momento de você escolher o livro que você mais gosta, o livro que te tocou, e de confiar mesmo, né, no livro, no sentido de que não precisa mudar a palavra, não precisa pular página se achar que é difícil, porque da mesma forma que o livro te tocou, né, confiar que ele pode tocar nas crianças, enfim, né, nos jovens também. E uma outra coisa que eu anotei aqui e que eu achei muito legal, já falando de novo dessa questão da diversidade das experiências, né? De como realmente cada professor ali trouxe para a gente uma coisa nova, né? Então, um comentou que finalizava com uma música, uma outra professora falou muito disso de teatralizar, né? De pensar pequenas festas, assim, pequenas cenas. Uma outra professora comentou que dividia as leituras por temas, e aí também isso ia ajudando ela na escolha dos livros. Então, realmente é uma riqueza de pensamentos, de processos de pensar, né, a leitura e a mediação e a computação. E aí a gente foi lá mais para escutar e bater uma bola, assim, né? Bater um papo, contar da nossa experiência também. E acho que por isso que foi tão bom. Sim, é engraçado, porque assim, esse mês de maio, para nós, por exemplo, um adendo, não tem um mês assim, não tem um tema assim, igual nós trabalhamos em agosto os povos originários, né, os povos indígenas. E aí foi interessante que cada uma estava no movimento. Uma pegou leituras de animais e fez diferentes performances. Eu, no caso, estou pegando alguns clássicos, Marmelo, Martelo, Marcelo, estou pegando algumas, A Casa Sonolenta, algumas histórias desse para a infância, estou trabalhando esses livros, outros já estava pegando questões familiares, porque teve um aluno que perdeu a mãe, ela achou que era um tema relevante. Então, assim, encontrar o seu caminho ali no seu território, encontrar a sua forma ali no seu trabalho, que, como eu disse, insisto muito, não existe forma correta. Existe a forma que você se encontra e que você consegue encantar ali o seu trabalho. Acho que é isso, então, né? Isso aí, Obrigada, gente. pessoal. Obrigada pela escuta. Exatamente. E como nós escutamos, escutem os seus parceiros, graduandos que estiverem aqui na plataforma, professores ali que já estiverem atuando, escutem, ouçam outras pessoas, porque a gente sempre aprende com o outro. Né? Sair, às vezes, do nosso universo é muito legal quando a gente ouve a experiência, troca de aprendizados do outro. É isso aí, gente. Obrigada. Até a próxima.